para trás. Isso. Pisa para frente e depois pisa para trás. Isso. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos, amém? Vamos ficar de pé, vamos começar o culto desse domingo, à noite, né? Mais um domingo abençoado, na presença de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias no Salmo 125, Salmo 125, vamos fazer a leitura, depois estaremos orando, pedindo que Deus nos abençoe, que nosso coração esteja aberto para receber tudo aquilo que Deus tem para nós, que todos sejam bem-vindos, Deus te abençoe. Alguém que está acompanhando também pelas redes sociais também, que o Senhor te alcance e te abençoe essa noite. Salmo 125, que era um dos salmos que se usavam quando as pessoas iam para o templo de Jerusalém, que diz assim, Salmo 125, a partir do versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Amém? Esse texto fala que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, né? E fala também que os montes que cercam Jerusalém protegem o seu povo. Esse salmo tem a ver com proteção, né? Jerusalém era protegida, pois tinha muros, tinha montes ao seu redor, que protegiam dos inimigos, que dificultavam ser atacado, e também o próprio monte de Sião era um exemplo de firmeza. Então, eu gostaria que nós começássemos esse culto pensando nisso. O Senhor nos mantém firmes, apesar das dificuldades, dos ataques do inimigo. O desejo de Deus é deixar que cada um fique firme na sua presença. Um momento de culto é um momento especial para isso, para que possamos firmar mais na nossa fé, possamos renovar o nosso ânimo, a nossa alegria, crendo que Deus tem bênçãos para nós essa noite. Deus quer que você fique firme. Tudo que você vai ouvir essa noite é para fortalecer mais ainda o seu coração, para que nós tenhamos uma semana e dias vitoriosos na presença de Deus.
Então renove a sua confiança no Senhor essa noite. Amém? Vamos orar então, feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos clamar a Deus, pedindo que Ele já comece a nos abençoar bastante, tudo que vai acontecer nesse culto. Senhor meu Deus, na Tua presença nós queremos, como salmista, declarar que nós confiamos no Senhor, e isso traz firmeza ao nosso coração, isso fortalece a nossa fé, isso nos abençoa, isso nos dá direção, Deus. Em nome de Jesus, faça que nada possa nos abalar, nenhum ataque do inimigo, nenhuma tentação para cairmos em pecado, mas que possamos estar firmes, obedecendo e fazendo a sua vontade. E nós cremos que a nossa força vem do Senhor, é o Senhor que nos dá essa capacidade, não temos em nós mesmos. Por isso eu peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor tire qualquer impedimento para que o Espírito Santo haja em nosso coração, perdoe os nossos pecados, aquilo que nós fizemos que desagradou ao Senhor, seja em atos, palavras e pensamentos, que o Senhor nos perdoe, nos purifique, nos alcance com a sua graça, que o Senhor fale no nosso coração, Deus, que não haja nenhum impedimento para que o Espírito Santo nos esclareça, nos dê a sua palavra essa noite, que cada palavra, cada oração, louvor, a mensagem, tudo aquilo que acontecer, seja para que possamos estar mais firmes na Tua presença, Deus. Eu repreendo em nome de Jesus qualquer obra do inimigo contra nós, contra a Tua igreja aqui em Vila Diva, pois nós cremos que o Senhor tem algo grande para fazer em nosso meio, a partir desta noite inclusive, que seja uma noite de transformação, de salvação, de modificação, que nós possamos sair, ó Deus, dessa noite aqui, diferente da forma que nós entramos, com mais fé, com mais alegria, com mais disposição, mas principalmente com a direção do Senhor, que o Senhor fala ao nosso coração o que nós precisamos fazer e da forma que nós precisamos agir. Por isso nós entregamos esse culto na Tua presença, pedimos que o Senhor venha receber tudo aquilo que nós vamos prestar ao Senhor, nossa gratidão, nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor tenha misericórdia, não olhe para as nossas imperfeições, mas olhe para o nosso coração, Deus, que possamos entregar o melhor que tivermos na Tua presença. Entregamos esse culto na Tua presença e fazemos isso em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas, adorando ao nosso Deus. Vamos cantar com alegria agora. Amém. Graça e paz a todos os irmãos, amém? Nós vamos louvar ao Senhor, nós estamos aqui com o coração alegre, porque o Senhor está aqui neste lugar, porque o Senhor está conosco e porque nós podemos ter a liberdade de louvar e bendizer o nome do Senhor. Vamos lá? Mas conosco assim. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha. Conhece que o Senhor é bom? Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha. Tu és bom, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom. Rei do meu coração, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção.
Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja um fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, tu és bom. Ele é bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. O Senhor é bom. Todo dia o Senhor é bom. Amém. Os povos se apagamam, Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és Senhor, para pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se levantam, As mãos se as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és Senhor, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Diga assim: o teu reino é sempre eterno, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é
te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Igreja, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Sim, Jesus, nós adoramos o teu nome. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluias. Pode se assentar, querido. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida. Como seu Senhor e Salvador. Diante da sua declaração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No próprio Deus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Videozinho preparado para você que porventura precisa dar esse passo em relação ao batismo. Se tem alguém aqui que precisa se batizar, chegou a sua hora, chegou a sua vez, tá bom? Então tome essa decisão, porque a palavra do Senhor diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Então nós já temos alguns nomes para iniciar a classe de batismo, que logo logo vai iniciar, mas se você está aqui e ainda não deu esse passo, então tome essa decisão para que você continue aí caminhando na presença do Senhor, tá bom? Então convite aí, não perca a oportunidade, nós temos aí o contato, né, que é da secretaria da igreja, então manda um recado essa semana, porque nós já estamos fechando aí a classe de batismo, tá bom? Não deixa para amanhã, não deixa para a semana que vem, para o ano que vem, porque a gente não sabe as oportunidades, né? Então aproveite aí esse convite e dê esse passo de fé na sua vida. E para você também
que porventura tem frequentado a nossa igreja e você sente a vontade, gosta daqui, mas precisa se tornar membro também, é um passo muito importante da sua vida, tá bom? Ser batizado e ser membro de uma igreja é muito importante. Então, se você precisa dar esse passo de fé, também entre em contato conosco para nós alinharmos essa questão aí na sua vida, tá bom? Outro recadinho que eu quero passar para os irmãos na próxima sexta-feira, nós vamos ter um encontro de homens aqui na nossa igreja. Então, homens de qualquer idade, venha participar conosco na próxima sexta-feira, às 20 horas. É um tempo de oração, de ouvir uma palavra, de estarmos em comunhão uns com os outros. Então, todos os homens de qualquer idade estão convidados a participar conosco, tá bom? Essa semana, a partir de amanhã, nós começamos a semana de jejum e oração. Então você, né, já sabe que é um hábito da nossa igreja, uma vez por mês, né, uma vez por mês não, uma semana do mês, nós nos dedicamos ao jejum e à oração. Então faça isso para que você esteja alinhando o seu coração com a vontade de Deus. Costumo reforçar aquela palavra que identifica muito conosco quando os discípulos voltaram, né, para Jesus e eles não sabiam porque não tinham expulsado um demônio. E aí Jesus falou, olha, essa caça de demônios, ela não sai sem jejum e oração. Então, meus irmãos, é uma prática que eu tenho procurado passar para a igreja, que é muito importante para a nossa vida, tá bom? Então, essa semana aí, nós temos esse novo desafio para você estar aí participando desse momento, né, de entrega, de se aproximar mais de Deus. E aí você faz o jejum no horário, naquilo que você entender que é melhor, tá bom? A gente sempre aconselha a você abrir mão de uma refeição, pode ser o café da manhã, um almoço, o jantar, ou o lanche da noite, mas você alinha essa questão com a sua devocional, com a sua oração, com a leitura da palavra, tá bom? Procura ter essa prática, eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. E por conta disso, no próximo domingo, nós temos a Ceia do Senhor, que também é um momento muito especial de nós lembrarmos do sacrifício, né, da morte, da ressurreição de Jesus. Então, toda a igreja esteja aqui, ou de manhã ou à noite, nós teremos esse momento relembrando do amor de Jesus por cada um de nós. E o último recadinho é falando da nossa oferta de amor. A nossa igreja, no próximo mês, vai completar, quem sabe aqui quantos anos a igreja vai completar? Já me deduraram, né? Olha só. E se alguém falasse aqui a idade da igreja, falava, você é esperto, hein? Parabéns. Eu ia falar, olha só, e aqui, né? Escrito. Estou brincando, mas é uma oferta que nós, como membros da igreja, com muito amor, muita alegria, investimos no reino de Deus, tá bom? Então, se você puder, contribui, tá bom? Além do seu dízimo, da sua oferta, essa é uma oferta especial para o mês de aniversário da igreja. Os irmãos sabem, né, que a gente sempre orienta que a nossa igreja ela tem uma estrutura muito grande. Vou dizer o que eu falei hoje de manhã. Ontem nós tivemos o culto da família, um culto muito abençoado, muito gostoso. E o pastor que estava aqui, né, o pastor Davi, ele comentou, falou, nossa, essa igreja é grande. E realmente, se nós olharmos a estrutura da igreja, as dependências dela é uma igreja grande, né? Razoavelmente grande. A gente sabe que tem igrejas muito maiores, mas o que eu quero dizer é que essa estrutura ela precisa ser mantida, né? Então, a gente precisa ter muita sabedoria para nós administrarmos os recursos que entram na igreja. E, com certeza, esta oferta de amor, ela vai ser destinada para a nossa igreja, para a estrutura dela, né? A gente está sempre fazendo algumas coisas. Se você perceber, né, se você olhar com atenção, de mês em mês, sempre tem alguma coisa que a gente fez.
nas assembleias que nós temos, a equipe, né, os irmãos do patrimônio, sempre fazem uma prestação de contas, né, daquilo que a gente faz na igreja. Então, essa oferta de amor é justamente para isso, tá bom? Então, você, com muito amor, é por isso que a gente fala, não faz nada com má vontade, as coisas de Deus não é desse jeito. Então, faça com amor, com alegria, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, tá bom? R$ 74,00 é um valor, né, que a gente estipulou aí simbolicamente por conta do aniversário da igreja, né? Ela vai fazer 74 anos, então a oferta é R$ 74,00. Que Deus assim abençoe e multiplique grandemente a sua vida, tá bom? A gente fala isso muito à vontade, muito tranquilo, irmãos, porque a gente sabe que esse valor a gente gasta em tantas outras coisas, né? Que, vamos dizer, a gente acabou de cantar uma canção que fala que o reino de Deus é eterno. Então, esses valores, às vezes, a gente gasta em coisas aqui dessa terra, terrenas, que são superficiais. E quando a gente fala de uma oferta de amor, nós estamos investindo em coisas eternas. Essa igreja existe e, sem dúvida nenhuma, ela tem abençoado muito as pessoas que moram aqui na região. Para você que é membro já mais antigo aqui, sabe do nosso trabalho social, das nossas atividades que nós fazemos relacionado, próximo da nossa comunidade. Então, eu não tenho dúvidas que a nossa igreja é uma bênção nesse bairro. Então, quando você investe, quando você dá a sua oferta de amor, você está investindo em coisas eternas, para abençoar vidas, alcançar pessoas e a gente continuar fazendo a obra de Deus. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Amém. Dando continuidade nisso, então nós vamos agora entregar o nosso dízimo e a nossa oferta, que também é um momento de adoração a Deus. Lá no texto de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 41, vai falar algo especial sobre essa questão, que diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro na caixa de ofertas. Preste atenção. Jesus estava, naquela época, diante da multidão, em um lugar específico, as pessoas traziam as suas ofertas, né? Já na época de Jesus. E aí o texto continua dizendo o seguinte: muitos ricos ali lançavam grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou e colocou 2 moedinhas de cobre de muito pouco valor. A Bíblia está dizendo isso, né? Uma mulher colocou ali 2 moedinhas. E aí eu escute aí o texto que diz: chamando para si os seus discípulos, Jesus disse a eles: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Amém, meus irmãos? Então preste atenção nessa questão. A igreja, ela está dando uma continuidade daquilo que é uma prática na vida cristã, né? Quando a gente fala sobre dízimos e ofertas, aqui nós estamos com muita liberdade de dizer que é uma prática nossa, como povo de Deus, de dedicar o nosso dízimo e a nossa oferta, porque Jesus, ele estava lá, diante da multidão, e naquele momento, né, as pessoas traziam as suas ofertas. Mas há um detalhe também aqui, onde diz que os ricos ali, né, eles davam grandes quantidades, mas aquela viúva, ela deu de todo o seu coração. E Jesus, ele vai olhar isso para a nossa vida. Por isso que eu falei, quando a oferta para o aniversário da igreja, ela é chamada de oferta de amor. Não só isso, do dízimo e da oferta, mas tudo que nós fazemos para Deus tem que ser com amor no nosso coração, né? Não faça por obrigação, não faça porque isso, aquilo, né? Por algo que você vai se sentir culpado. Não, faça por amor. Entenda o princípio da palavra de Deus e faça isso para que Deus possa continuar abençoando a sua vida, tá bom? Vamos orar, e se você veio preparado para isso, nós temos QR Code aí
nas cadeiras, que fica mais fácil para você. Nós temos a maquininha lá atrás, ou então o gasofilácio estará aqui. Na hora da adoração, você pode sair do seu lugar e entregar o seu dízimo e a sua oferta. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez em Tua presença, agradecemos ao Senhor por esse momento tão especial de poder entregar o nosso dízimo e a nossa oferta. Que o Senhor continue abençoando Teu povo, que com muito amor e alegria também dedica os seus recursos financeiros na casa do Senhor. Que haja a multiplicação, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre a nossa vida financeira, Pai. Nos ajuda a administrar os nossos recursos, ó Deus, para que com muita alegria nós também possamos ofertar na casa do Senhor. Abençoa cada valor que entrar aqui nesta noite. Que o Senhor multiplique, ó Pai, para que esses recursos sejam investidos no Teu reino e esta igreja continue glorificando o Teu nome, alcançando as pessoas, abençoando as pessoas, abençoando este bairro, Pai. Que nós, que vamos completar 74 anos de existência, que a nossa igreja continue sendo um farol aqui neste bairro. E nós sabemos a importância, além da Tua bênção, mas também dos recursos financeiros. Então, que o Senhor também nos abençoe, multiplicando tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, para que nós possamos fazer o nosso melhor e o Teu nome ser glorificado. Abençoa todo o Teu povo, que haja a prosperidade, o suprimento, a provisão na vida financeira, no lar de cada um. Nós oramos, agradecemos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, para que se levante, nós vamos continuar esse momento de louvor ao Senhor, cantando a música da oração que o Pai nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Vamos todos falar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos cantar agora algo que fala sobre a oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso. Seja feita.
glória, Jesus. Tua é a glória para sempre e sempre. Amém. Aleluias. A Ele a glória. Continuamos cantando. Toda a honra e toda a glória para sempre ao nome do Senhor. Assim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então a Ele é glória. A Ele profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos, os seus caminhos. Levante sua voz para dar glórias e honras ao Senhor. Glória, a Ele é glória, a Ele é glória, para sempre, amém. A Ele é glória, a Ele é toda glória.
Louvado ao Senhor. Toda a glória, Senhor, toda a glória seja dada a Ti, meu Pai. A glória porque Tu és maravilhoso. A glória porque o Senhor governa céus e terra e sustenta as nossas vidas. Toda a glória a Ti porque um dia o Senhor nos resgatou, nos salvou, perdoou os nossos pecados. A glória seja dada a Ti, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Não existiu, não há e não haverá ninguém igual ao Senhor. Por isso nós, como igreja, Senhor, Te adoramos, Te exaltamos, Pai. Abrimos o nosso coração, levantamos as nossas mãos para expressar a glória que o Senhor merece, que é digno. E ainda, ó Deus, é pouco aquilo que nós fazemos para Ti. Ainda é pouco, ó Deus, aquilo que o Senhor é digno. Mas nós, nas nossas limitações, Te adoramos com tudo aquilo que temos e que podemos. Que o Senhor seja louvado, seja exaltado, Senhor. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Adore ao Senhor aonde você está, igreja, aonde você está aí. Às vezes nós temos tantos problemas, tantas situações, que a gente se acha no direito de, eu não vou cantar, não vou adorar, porque eu estou com esse problema, estou com essa dificuldade. Mas nós devemos adorar ao Senhor, independente de como esteja a nossa vida. Ou será que nós só vamos adorar a Deus quando tudo estiver bem? A palavra do Senhor, ela diz que nós devemos ser verdadeiros adoradores. A palavra do Senhor diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E verdadeiros adoradores são adoradores que adoram, que glorificam o nome do Senhor quando tudo estiver mal, ruim, péssimo, mas também quando tudo estiver bom, quando tudo estiver agradável, digno de todo louvor, de toda adoração. Por isso vamos abrir a nossa boca mais uma vez. Vamos levantar as nossas mãos e adorar aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Adore a Ele, toda honra, toda glória a Ele. Aleluia, você pode aplaudir aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia, glória a Deus.
Pode se assentar, por gentileza, um instante. Vamos meditar na palavra do Senhor. E eu queria fazer uma pergunta para você. O que leva uma pessoa a se acomodar? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Ou alguém já fez isso para você? Ou você mesmo já se fez essa pergunta? O que leva eu, você, nós nos acomodarmos? Pode ser em qualquer área da nossa vida. Pode ser no seu relacionamento conjugal, pode ser na sua vida profissional, pode ser na sua vida acadêmica, pode ser o seu momento de casa ali, que faz você acomodar. Porque o que é acomodar-se? É ficar estagnado, né? A acomodação, ela pode ser um obstáculo na nossa vida. A acomodação, ela pode ser uma grande barreira para o nosso crescimento espiritual. Meus irmãos, se a acomodação, ela nos pode ser uma barreira para o nosso crescimento acadêmico, conjugal, financeiro, profissional, que dirá a acomodação na vida espiritual. Se a acomodação atrapalha a gente nessas áreas da nossa vida, meu irmão, minha irmã, a gente precisa refletir o quanto ficar parado nos atrapalha. E a gente vai refletir nessa noite sobre isso, porque a acomodação, ela pode se tornar um perigo para nós. Um grande perigo. E aí você vai refletindo nas áreas da sua vida, em que área que, de repente, você pode estar acomodado. Por exemplo, a acomodação, ela pode se tornar um perigo porque te leva à estagnação. Você não faz mais nada. Você não dá um passo à frente na sua vida, você não toma uma decisão e vai protelando isso para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. Quantas pessoas de repente estão aqui que já eram para ter dado um passo na sua vida, mas não deram isso há um ano atrás? Um exemplo só. E aí acomodou, é melhor não a gente ficar do jeito que está. A acomodação, meus irmãos, no sentido espiritual, ela é um perigo porque pode roubar a nossa fé. Pode fazer a gente estagnar a nossa fé. Tá bom assim, não precisa ler a Bíblia, não precisa ir hoje, domingo, na igreja. Não precisa ir nessa programação X ou Y. E aí, de repente, se você não tomar cuidado, a sua fé pode ir sim diminuindo. Por que é que nós muitas vezes passamos por problemas nas nossas vidas? Por que é que Deus permite para que a nossa fé seja desenvolvida? Uma das formas, uma das ferramentas que Deus usa para aumentar a nossa fé, quando Ele permite um problema na nossa vida. Lembram-se de Jó? Jó, ele estava tudo bem. Ele tinha uma família, ele tinha os seus negócios, ele era um homem muito rico, até que Deus permitiu que Satanás fizesse algumas coisas ali na vida de Jó. E aí, para resumir a história, porque você com certeza conhece detalhes dela, lá no finalzinho do livro de Jó, diz que Jó falou assim, olha, antes eu achava que conhecia Deus. Eu pensava que conhecia Deus. Mas agora eu conheço Ele de andar com Ele. Então é interessante esse livro porque mostra que Jó passou por algumas aflições para conhecer
quem realmente Deus era. Não estou dizendo que isso tem que acontecer na vida de todo mundo, mas sem dúvida nenhuma, na vida de alguns, as aflições virão para se conhecer mais a Deus. É como aquele velho ditado que a gente sempre ouve, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Não está na Bíblia isso, mas é uma grande verdade. Muitas pessoas, quando não vêm por amor, Jesus me salvou, nossa, eu quero que Ele seja o meu Senhor, eu entrego a minha vida para Ele, Ele me amou primeiro. Não vem pelo amor, meu irmão, muitos vêm pela dor. Na hora da aflição, olham para Jesus e digam: Jesus, me ajuda. Não há ninguém mais para me ajudar. Então a acomodação, meus irmãos, é um perigo para nossas vidas, porque a gente está correndo esses riscos. Quais são os sinais da acomodação? De repente você está aqui, mas... não, pastor, eu acho que eu não estou acomodado. Eu levanto 5 horas da manhã para trabalhar. Chego 10 horas da noite, cuidado. Aí é uma outra história. Você também pode entrar num ativismo desenfreado da sua vida, né? Isso também falando para a igreja, né? Sua vida pode estar tão corrida que você não tem mais tempo nem para Deus. Deus está em segundos planos. Mas quais são os sinais da acomodação? A falta de motivação pode ser um sinal na sua vida. Eu não estou animado para ler a Bíblia, não estou animado para ir para a igreja, mas vamos lá, né? Quem sabe acontece alguma coisa, quem sabe Deus fala no meu coração. A gente ainda luta com esse tipo de pensamento. É falta de motivação. Porque, na verdade, meus irmãos, nós não precisamos ser motivados para estar na igreja, um exemplo só. Por quê? Porque nós estamos aqui, como esse último louvor que nós cantamos, para dar toda a honra, toda a glória para aquele que nos salvou. Amém, igreja? Aquele que me resgatou um dia, aquele que me perdoou, me livrou do império das trevas, que hoje eu estou na luz, você está na luz. Então não preciso de uma motivação maior que essa, porque Jesus, Ele já é tudo na nossa vida. Mas às vezes algumas pessoas ficam acomodadas, porque precisam de motivação. Alguém ligar para ela: vamos na igreja hoje comigo? Não sei. Aí lá no segundo tempo, vamos lá. Então a gente precisa analisar a nossa vida. Qual é a sua motivação? Então não corra esse risco de estar desmotivado, porque senão você pode correr o risco de ficar estagnado, de não crescer espiritualmente. A rotina também pode ser um sinal de acomodação. A rotina, no seguinte sentido, ler a palavra não é mais aquele prazer, aquela alegria de falar: Deus vai falar comigo. Mas é a rotina do tipo assim: se eu não ler, Deus vai me castigar. É como se fosse algo tipo obrigatório. Se eu não ler um versículo, Deus vai pesar a mão sobre mim e hoje o meu dia vai ser terrível. Não, a nossa motivação não deve ser por isso, por medo de alguma coisa ou por culpa de alguma coisa, mas a nossa motivação para que a gente não entre numa rotina é por prazer, por alegria. Quantas coisas às vezes a gente entra numa rotina sem fazer por prazer, por alegria na nossa vida. E as coisas espirituais, se a gente não tomar o devido cuidado, a gente vai se acomodar. E pior ainda, aqueles que não mais já leem por medo, por alguma coisa que possa acontecer de errado.
Mas pior é aqueles que também já nem estão mais lendo, nem estão mais buscando a presença de Deus. É um perigo, meus irmãos. Porque este é um outro sinal da acomodação. É o distanciamento de Deus. Quantas pessoas, a palavra hoje, a Bíblia, ela tem de tudo que é tipo. Ela tem impressa, em papel, ela tem celular, tem aplicativo, que você baixa no seu celular e tem lá a Bíblia. Aí tem algumas pessoas, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Então, pelo menos ouça, porque tem aplicativo que tem áudio também da Bíblia. Então, nós corremos o risco de, mesmo com tantos recursos que nós temos, se distanciar de Deus. Porque talvez a nossa vida esteja tão atarefada e que talvez a gente esteja dando tanta importância mais para as coisas dessa vida, dessa terra, que as coisas de Deus já estão ficando distantes. Muita gente acorda numa correria desenfreada. Aí está lá no meio do caminho, eu lembrei que eu tenho que orar. Eu vou orar em pensamento aqui. Tudo bem, ore. É válido, mas eu penso que seja muito melhor você se dedicar um tempo com Deus. É por isso que nós incentivamos a igreja a, uma vez por semana, do mês, a gente fazer essa prática do jejum e da oração. Por quê? Porque você precisa se dedicar a esse tempo com Deus. Quando nós falamos sobre ler a palavra, jejuar, é a sua vida com Deus, é o seu tempo com o Senhor. Reflita sobre isso. Muitas vezes a gente tem tempo para tanta coisa que são importantes. Tempo com a família, um tempo para o trabalho, um tempo para descansar, um tempo para relaxar, um tempo para resolver algumas coisas, para passear. Tudo isso é importante. Mas o seu relacionamento com Deus é mais importante que todas essas coisas. E se a gente não tomar o cuidado, a gente entra numa rotina que leva à acomodação, o distanciamento de Deus. E tem um texto aqui para nossa meditação, de como nós podemos trabalhar esta acomodação na nossa vida. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, verso 46. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-o. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém, igreja? Então, quais são os passos, se é que a gente pode dizer assim, de sair de um estado
de um momento de acomodação, porque talvez você não esteja vivendo isso na sua vida agora. Que bom se você não está acomodado. Mas, sem dúvida, pode ser que alguns estejam. Mas se você não está, então continue buscando a Deus, continue fazendo a vontade do Senhor, para que você não entre nessa fase da sua vida, porque uma vez que você entrar, dificilmente é para sair. Então não permita isso chegar e entrar no teu coração, porque quantas pessoas, muitas vezes, elas às vezes têm até vontade, mas não têm ânimo. Então não permita isso. Tire esse obstáculo da sua vida, se você percebe que ele está chegando. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso agir. Eu preciso dar um passo, eu preciso perceber alguma coisa na minha vida para que isso eu não viva. Então a primeira coisa para nós não vivermos isso é não perder as oportunidades. Não perca as oportunidades. Ah, pastor, mas que oportunidade? Porque ultimamente a minha vida tem sido terrível. Pode ser que esteja assim, mas eu quero te dizer uma coisa. Que o simples fato de você acordar e levantar já é uma oportunidade de Deus na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela diz que a vida, ela é passageira. Ela é como uma neblina que aparece e depois se dissipa. Então a vida que Deus nos dá, ela é curta. E se você tem a vida que Deus te deu, então levanta a tua mão, agradeça, porque cada dia é uma oportunidade para você enfrentar os desafios da tua vida. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam, o quê? A cada manhã. Ora, isso está dizendo que a misericórdia de Deus se renovou hoje e amanhã e depois de amanhã e semana que vem. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir a Jesus por isso? A misericórdia dele se renova a cada manhã, todos os dias. E aqui nesse caso desse texto, aquele homem, o cego Bartimeu, ele percebeu que a grande oportunidade da vida dele era Jesus. Diz o texto que ele ouviu quem era. Ele era cego. Ele tinha uma limitação. Mas os ouvidos dele ajudaram ele a entender que havia uma oportunidade. E isso aqui é muito importante para nós. Porque nós, como de costume, estamos sempre pondo obstáculos, barreiras, para as oportunidades que às vezes Deus nos dá. E aquele homem não ficou limitado, mesmo sendo limitado, pela sua visão. Opa, eu vou usar outro recurso. Qual é o recurso que eu tenho? O meu ouvido. E eu acabei de ouvir que Jesus está aqui, está passando por aqui, e essa é a oportunidade dele fazer algo por mim. Amém, meus irmãos? Às vezes a gente só está olhando uma coisa e esquece de olhar outras coisas. Às vezes a gente está vendo só o recurso. Eu não tenho recurso, eu não enxergo, eu não vejo. É simbólico o que eu estou falando. Eu não enxergo, não estou vendo. Mas às vezes você tem outros recursos que você pode usar para você aproveitar as oportunidades que Deus está te dando. Ah, pastor, mas eu não sei qual é a oportunidade. Então ore a Deus. Clame a Ele, diga: Senhor, qual é a oportunidade deste dia? Eu sei que o Senhor tem. E eu te provo na Bíblia, porque a palavra de Deus diz que Deus tem planos para nós. Amém, igreja? Deus tem planos. A semana sua todinha já foi planejada por Deus. Amém, meus irmãos? Agora a gente tem que viver isso. É a oportunidade. Mas eu não sei. Estou meio perdido. Então, ore a Deus, fala: Senhor, o Senhor tem plano. Qual é a sua oportunidade para a minha vida? No trabalho, em casa, na igreja, aonde eu estiver, Senhor, o que eu estiver fazendo, qual é a oportunidade que eu tenho, que
que o Senhor preparou para mim. E eu tenho certeza que Deus tem oportunidade para mim e para você. Quantos recebem em nome de Jesus? Diga amém. Segunda coisa, meus irmãos, para nós não entrarmos nessa situação, tome atitudes, dê passos, não fique parado. Aqui diz o texto, versículo 47, que aquele homem, ele começou a gritar a Jesus, o nome de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não estava nem aí para o que iam falar, se ele ia passar um tipo de vergonha. E aqui o texto, né, nos fala que no versículo 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Cala a boca aí, meu. Você está fazendo só bagunça. Agora não é hora disso, não. Mas diz o texto que ele gritava mais forte ainda. Aquele homem, meus irmãos, não permitiu que os obstáculos, que fossem pessoas ou vozes, interrompessem ele de abraçar o que Deus tinha de melhor para a vida dele. Porque muitos de nós perdemos as oportunidades, muitos de nós ficamos paralisados porque a gente ouve vozes que entram muitas vezes no nosso coração e trazem derrota para a nossa vida. Ah, mas você não vai conseguir. Ah, para com essa ideia. Ah, mas que sonho tonto, para com isso, imagina que isso vai acontecer, sabe? Às vezes é até coisa que Deus colocou no seu coração e alguém que nem conhece a sua história está falando besteira, bobagem, e às vezes você permitindo que essas coisas entrem no teu coração. Faça como este homem aqui, ele não quis saber se estavam falando para ele ficar quieto, para ele parar de gritar o nome de Jesus, mas ele fazia ainda mais forte. Não, agora que eu vou falar, agora que eu vou gritar, agora que eu vou fazer que Jesus veja que eu sou necessitado. E o olhar de Jesus, os ouvidos de Jesus foram em direção àquele homem. Irmãos, eu não estou dizendo que nós temos que mandar no que Deus tem que fazer ou não, mas existem momentos da nossa vida que você precisa atrair o olhar de Deus para a tua vida. Tem hora que você tem que fazer algo a mais. É isso que eu quero dizer. Não adianta só ficar sentado achando que vai chegar um WhatsApp, vai mudar a sua história, vai chegar um e-mail, vai mudar a minha vida, alguém vai tocar a campainha, vai trazer o que eu preciso. Não, tem hora que sim, você precisa dar um passo, tomar uma atitude que mude a sua vida. Que não adianta ficar lá, só olhando, né? Como os mais antigos falavam, né? Que quando alguém estava assim meio que distraído, ele falava assim: você está pensando na morte da bezerra? Não adianta ficar lá distraído. Aí passa um dia, passa uma semana, nada muda, nada acontece, e você esperando as coisas chegar de bandeja para você. Tem hora na nossa vida, irmãos, que Deus quer ver a gente tomar atitude, dar um passo. Claro que isso, se aplicando para a nossa vida espiritual, às vezes, você está orando pouco. Às vezes, você servia a Deus, mas não serve mais. Sei lá, não, né? A minha vida está muito ocupada, deixa outros fazerem isso. Talvez você passava horas orando, mas não ora mais como deveria. Estou falando no sentido, claro, da nossa vida espiritual, mas isso se aplica também lá na nossa vida secular, lá no trabalho, aonde você vive, qualquer área da sua vida. Pense hoje qual é a atitude que você tem que tomar. E tome essa atitude, tome essa decisão. Faça isso. Porque quando você olha aqui para esse texto, o que acontece? Jesus olhou para aquele homem e falou: chama ele lá. Chama ele. E aí o que acontece? Aí eles vão lá
aqueles que estavam falando, ó, cala a boca, fica quieto, precisaram mudar o discurso. Ei, ânimo, ele está te chamando. Isso quer dizer, meus irmãos, que às vezes até aquele que critica, se você der um passo, de repente, são aqueles que vão ver Deus na sua vida. Porque, né, até agora, de repente, ninguém está vendo Deus na sua vida, porque de repente você é um medroso, você, né, não toma uma decisão que deveria, e está lá, está acuado. Mas de repente, aqueles que estão vendo e falando alguma coisa, na hora que você tomar uma decisão, eu vou servir a Deus, eu vou fazer tudo para a glória de Deus, eu vou ser um bom profissional, eu vou ser um bom esposo, eu vou ser um bom filho, eu vou ser uma boa mãe. Na hora que você tomar uma decisão, até aqueles que te criticaram, vai ver Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Mas tome uma decisão. Deus já fez tudo, Ele está conosco. Às vezes, a gente precisa dar esse passo. E foi isso que esse homem fez. Diz o texto aqui que quando chamaram ele, lá no versículo 50, diz assim: lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e foi até Jesus. Aquele homem, quando foi chamado por Jesus, num contexto aqui dessa situação, se você parar para pensar rapidamente, a capa era a única coisa, talvez de valor, que aquele homem tinha. Ele era um mendigo. Ele vivia na beira da estrada, da rua. Ele sobrevivia de esmolas. E diz o texto aqui que ele largou a sua capa. Talvez aquela capa era a única proteção que ele tinha. Mas ele sabia que Jesus tinha algo melhor para ele. Sabe que isso traz para a nossa vida, meus irmãos? A gente não pode ter medo de tomar as nossas decisões, claro, ao lado de Deus. Porque Deus sempre vai ter o melhor para mim, para você. Escute isso. Porque Deus está falando com alguém aqui. Às vezes a gente não quer largar as coisas por medo. Ah, se eu largar, vou perder minha amizade. Ah, se eu largar isso, porque vai dar errado na minha vida. Ah, não. Hoje Deus está falando para você: larga esta capa. Larga esta capa. Porque Deus tem o melhor para nós. Amém, meus irmãos? Se você crê, aplauda o Senhor. Em nome de Jesus. Ele tem o melhor. E aquele homem viu, percebeu isso. Vou largar essa capa, porque Jesus está me chamando. E agora é eu e ele. E ele vai fazer algo por mim. E aí diz o texto, né? Que Jesus, olhando para ele, perguntou: o que você quer que eu faça? É a mesma coisa se você perguntar para uma criança se ela quer doce. Mas Jesus queria ver o coração daquele homem, que é uma terceira questão para a gente trabalhar sobre a nossa acomodação. Nós precisamos aprender a confiar em Jesus. Precisamos confiar nele. Ô pastor, mas eu confio. Eu sei que você confia. Mas algumas vezes você tem medo. Algumas vezes você fica com dúvida. E aqui esse texto diz claramente, né? Que aquele homem falou assim: olha, eu quero enxergar, eu quero ver. Eu preciso ver, eu quero ter uma vida diferente. E às vezes, meus irmãos, o que está faltando para você é só isso: confiar um pouquinho mais em Jesus. A Bíblia diz lá no livro de 1 Pedro: lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Deus cuida de tudo, meu irmão. Deus está no controle de todas as coisas. Imagine, se ele não tivesse no controle, você estaria? Com certeza não. Então,
A nossa vida, como o apóstolo Paulo fala, é de fé em fé. Nós caminhamos por fé. Ah, mas me falaram isso. Ah, mas eu vou perder aquilo. Ah, mas vai acontecer aquilo. Não, 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 não. Foi Deus que falou. Foi Ele que, sabe, preencheu o teu coração com uma promessa, com algo que vem dos céus. Então confia. Acredite nele. Se foi algo, é porque vai acontecer. Amém, meus irmãos? Eu quero ler aqui um texto para a gente encerrar. Lá de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. É algo fantástico esse capítulo. Eu gosto muito quando a gente lê ele, né? É o 12 mesmo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, por gentileza. E a palavra de Deus, ela nos mostra esse último versículo que nós lemos. Que nós estamos rodeados. Mas aqui diz que nós temos que nos livrar, se livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Preste bem atenção, aquele homem, aquele cego Bartimeu, a capa dele poderia ser um obstáculo para ele, de receber a oportunidade, o milagre de Jesus na vida dele. A capa. Ai, mas será que eu largo essa capa? Não, eu vou segurar, porque eu tenho que ter uma garantia. Porque se Jesus não fizer nada, eu estou garantido aqui, ó, com a minha capa. Mas a fé é isso, irmãos. A fé é você abrir mão do que te está atrapalhando de caminhar com Deus. Lança fora a sua capa. E falar assim, ó, não quero nem saber. Ó, por Jesus, estou largando, estou deixando. E Jesus vai fazer o melhor para a sua vida. Talvez possa ser um pecado. Alguma coisa que, de repente, alguém alimenta no seu coração. Porque não são só outras coisas, mas o pecado também pode ser um obstáculo. E a Bíblia está dizendo, aquilo que nos envolve. Então, abra mão e corra. Olha só o que diz aqui, ó, esse texto. Talvez alguns nem abriram, mas tudo bem. Diz assim, e corramos. Não é assim, ó. Jesus está ali, as coisas de Deus estão ali, e você está assim, ó. Um passo para frente, 2 para trás. Mas você está indo, você acha que está indo, né? Tá bom. Vou dar 2 passos, ufa. Ou então vai naquela rapidez, né? Ou naquela manhã. Jesus está lá, estou indo. Eu chego, Jesus. Calma. Ainda a gente faz Jesus esperar, né? Jesus, calma. Você está aí? Eu sei que o senhor está me esperando. Então eu vou. Do meu jeito, eu vou. Mas aqui está dizendo. Eu não sou um corredor, tá? Eu sei que alguns irmãos aqui correm. Corrida. Mas é correr. Correr. Jesus está ali. As coisas dele estão ali. Não, então eu vou para lá. Sai. Isso aí está me atrapalhando. Sai. Então eu vou para lá. Eu corro para ele. Porque eu sei que ele tem o melhor para mim. Não é amanhã, não é semana que vem, não é mês que vem, não é daqui 5 anos, não é hoje, é o agora. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Não perca tempo. Não perca mais tempo. Nós vamos orar e, como de costume, a gente vai
cantar uma canção? Tem aí, né? Preparado? Vamos cantar. Oi? Vamos cantar, vamos. Antes da oração aí já ora e... é aquela música lá, bem legal, essa música. Adore a Deus, para a gente poder orar e encerrar o culto. Faz o seu melhor. A palavra foi ministrada e, sem dúvida, Ele não quer que você fique parado. Eu te dou glória. Cante, igreja, adore a Ele. Tudo que passei. Aplauda o Senhor. Vamos das palmas. Vamos fazer o melhor para Ele. Vais fazer. Ele tem promessas. Tu vais à frente, a ti eu seguirei. E já estou pronto para o que ainda vais fazer. Eu quero ver o céu se abrir. Desejo mais, Jesus, mais de ti. Eu quero ver o céu se abrir. Desejo mais, Jesus, mais de ti. Vamos lá, cada dia, hein? Cada dia. A cada dia, tua graça bastará. Em ti, Jesus, sei que É o que Ele fez na vida do cego Bartimeu. A cruz contemplo, onde a esperança está. Em ti, Jesus, sei que o melhor virá. Eu quero ver o céu se abrir. Dê esse passo, tenha fé. Desejo mais, Jesus, mais de ti. Aleluia. Eu quero ver o céu se abrir. Desejo mais, Jesus, mais de ti. Para você. Eu sei, vem um novo tempo, com fé, milagres vão surgir. Eu sei, vem uma promessa que não vai falhar. Eu sei, vem um novo tempo, com fé, milagres vão surgir. Eu sei, vem uma promessa que não vai falhar. Com fé, milagres vão surgir. Eu sei, creio na promessa que não vai falhar. Eu sei, vem um novo tempo. Com fé, Milagres vão surgir. eu sei, creio na promessa que não vai falhar. Eu quero ver os céus. Desejo mais, Jesus, mais de ti. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. É isso, irmãos. É isso. Saia da acomodação. Eu não sei qual é a área da sua vida. Eu não sei o que Deus falou no seu coração. Mas Ele tem um novo tempo para você. Não fique esperando as coisas mudarem. Mude você. Não fique esperando as coisas chegarem. Vá você. Vamos orar, abaixe sua cabeça. Qual é o passo que você tem que dar?
O que você tem que decidir hoje na sua vida? Se você está parado, se você sente isso, que o tempo está passando, é hoje que você tem que dar esse passo. Não protele mais. Ah, mas não sei. Não, lança a capa fora. A capa pode ser a dúvida, pode ser o medo, a capa pode ser alguém, pode ser um obstáculo. Lança fora. Jesus está falando com você aqui esta noite. Não perca a oportunidade, porque Ele tem o melhor. O cego Bartimeu, enquanto você ora, o cego Bartimeu é uma situação de várias, de todos aqueles que foram até Jesus, melhoraram. Não tenha dúvida. Se você precisa se entregar mais a Ele, se entregue. Abra o seu coração para Ele. Não tenha reservas. Ah, mas porque eu estou ferido, pastor. Ah, porque fizeram isso para mim, falaram. Não. Se fizeram, tá página virada, porque hoje é uma nova história na sua vida. Ou você acha que aquele homem também, ele não tinha um coração ferido? Porque ele vivia na beira da estrada, vivendo de esmolas. Ele estava na beira do caminho. Escute isso. E Deus tinha o melhor para ele. Deus está falando para você que Ele tem o melhor para você. Você não precisa viver na beira do caminho. Você não precisa ficar vivendo de esmolas. Ele tem mais para você. Lance fora essa capa. Vá até Ele. Ande na presença dEle. E Ele irá mudar a sua história, a sua vida. Senhor, que diante desta palavra, às vezes pode ser que pessoas ficam acomodadas. Mas essa noite, Senhor, nós queremos dar um passo importante, que seja significativo, Senhor. Se é na vida espiritual, principalmente, porque talvez ela estagnou. Mas se é um passo, como nós falamos, para aceitar Jesus, faça isso. Se é para se batizar, faça isso. Se é para retomar a sua vida espiritual, orar, ler a Bíblia, servir a Deus no ministério, faça isso sem medo. Se é algo que você vive aí fora, tome essa decisão. Saia da acomodação. Talvez você se acostumou nesse lugar. Por anos aquele homem se acomodou. Não também porque talvez ele queria, mas porque as circunstâncias da vida proporcionou isso. Mas ele quis sair daquele lugar. Quis sair daquele estado. E o Senhor convida você a sair da onde você está. Deixa eu fazer um convite para de repente você que está aqui, que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se porventura você que veio aqui, que nunca fez uma oração pedindo: Jesus, entra na minha vida, muda a minha história. Eu reconheço que sou um pecador, eu entrego a minha vida, me perdoa os meus pecados. Tem alguém aqui esta noite que quer tomar essa decisão? Levanta a sua mão para que eu possa orar por você. Tem alguém que quer tomar essa decisão? Mas se você está aqui, mas que precisa tomar a decisão de sair dessa zona de conforto, então a palavra foi para você. Aonde você está, fale com Deus. Porque nem isso você pode mais protelar. Ah, eu vou orar amanhã, semana que vem. Não.
amanhã, semana que vem, se tem outras coisas para fazer. O Senhor quer que você ore agora, dando esse passo de fé. Buscar uma vida mais de intimidade com Ele. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos. Como foi falado, Senhor, nós vimos que a vida deste homem, ele precisou tomar algumas decisões. E ao tomar essas decisões, clamar o teu nome, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, deixar a capa de lado, ir até o Senhor Jesus, isso transformou a vida daquele homem. Pai, se há alguém aqui que precisa tomar essas decisões, que ele não tenha medo, que ela tome essa decisão, Pai. Em nome de Jesus, dá força, Senhor. Ajuda os teus filhos, porque sabemos que às vezes o diabo ele fala, não toma essa decisão não. Não é agora. Não, se você vai perder isso. Muitas vezes o diabo joga contra a nossa vida, mas nós acreditamos que o Senhor tem o melhor para nós. Então, tome a sua decisão. Não sei qual é a área, mas se Deus falou com você, faça isso essa noite. Saia dessa zona de conforto. Dê esse passo. E Deus vai te abençoar. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que o Senhor ouviu a nossa oração. Cremos que o Senhor, através do teu Espírito Santo, falou conosco. Cremos nisso, Pai. Em nome de Jesus, continua falando ao nosso coração, ao retorno dos nossos lares. Nos protege, Senhor, de todo mal. E dá-nos uma semana abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Antes da gente ir embora, por ventura, tem alguém nos visitando essa noite? A gente queria só dar um tchau aqui para você, pela primeira vez. Tem alguém? Aqui à minha direita. Tá bom, Deus abençoe, viu? Obrigado pela presença de vocês. A gente está muito feliz, tá bom? Volte outras vezes, tá bom? As portas estão abertas. Quem mais? Lá atrás, agora aqui à minha esquerda. Seja bem-vindo, Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Como é que a igreja recebe nossos visitantes? Aplaudindo a Jesus, porque é uma honra tê-los aqui essa noite. Os mais próximos, cumprimenta aí essa turma bonita que vem nos visitar. Visitante tem que ser bem recebido, tá bom? Então receba o nosso carinho, o nosso abraço a todos vocês que nos visitaram e a você também, membro da nossa igreja. É uma alegria sempre estar com vocês aqui na casa do Senhor. Amém? Levanta a sua mão bem alta ao céu. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz amém. Aplauda ao Senhor. Antes de ir embora, dá um abraço. Desejo uma semana abençoada para essa pessoa maravilhosa. Vai com Deus. Surgir, eu